Bom, voltamos. Peço desculpas, com certeza algo da plataforma, mas a gente está fazendo mais um quadro Diabéticos que Inspiram, nosso quadro de toda quarta-feira com o objetivo de contar histórias inspiradoras de pessoas que estão ligadas ao diabetes, com a causa do diabetes, né? A gente está conhecendo a Ayala e a Tayla, mãe e filha. A Tayla descobriu que a filha, né, a Ayala, tinha diabetes aos 10 anos de idade. E a partir do diagnóstico, elas que são da Bahia, né, de uma região da Bahia, ali de Salvador mesmo, né, ela se uniu a outras mulheres que também, né, tinham situações parecidas em casa, ou por ter filhos, ou por ter alguém da família com diabetes, e elas decidiram criar a Associação de Diabetes da Bahia. E a gente está conhecendo um pouquinho mais da história dela, ela falando da luta, né, para ter acesso, esse movimento de transformação. Por isso que elas estão aqui participando, tanto mãe quanto filha, para elas contarem um pouquinho dessa experiência e mostrar que as realidades são diferentes, mas que se a gente olhar, né, a partir do diagnóstico com uma outra perspectiva, as coisas podem ser diferentes do que a gente imagina. Então eu vou chamar aqui, se você puder compartilhar essa live, gente, eu peço para você compartilhar, só mandar o aviãozinho lá para aquelas pessoas que você conhece. Deve ter outras lives, a plataforma deve estar super carregada, por isso que a gente acabou caindo aqui novamente. Vamos lá então com a Tayla e com a Ayala. Vamos ver se elas conseguem conectar. Quero agradecer. Oi, voltaram. Voltamos. Voltamos. Né? Sim. Tayla, você estava falando sobre o movimento de transformação aí no estado da Bahia. Quando vocês, mulheres, decidem se unir para poder lutar pela causa e pelo acesso ao tratamento, o que muda no cenário baiano aí em relação ao tratamento do diabetes? É um trabalho de formiguinha, né? Então a gente já percebe, por exemplo, que a gente está levando acesso à informação quanto ao conhecimento de acessibilidade ao que se tem direito, né? Conhecimento sobre o cuidado, né? Então, assim, eu acho que ainda existe muita desinformação sobre a diabetes, muitos mitos, né? Então, e a DIBA tem como principal bandeira a questão da educação em diabetes, né? E o direito ao que é direito, né? Então, agora, fala uma coisa, né, Tayla? São 3 anos de diagnóstico da sua filha, né? É um período ainda pequeno. Só para vocês terem uma ideia, eu demorei 5 anos para começar a buscar informação. Claro que a gente está falando de um outro período da vida, né? Você, desde o início, buscou e enxergou na informação, no conhecimento, né? Eu costumo dizer que informação é remédio. Não sei se esse ponto de vista para você também surgiu a partir do diagnóstico, né? Como que foi? A partir do diagnóstico da Ayala, você decidiu, então, buscar mais informação para melhorar a situação tanto da sua filha quanto de outras pessoas que estão, né, passando pela mesma situação e precisam de um tratamento. Marcelo Aldi está aqui. Vamos lá. Tayla, me diz o que você... Como foi todo esse processo para você? Eu sou professora, né? Então, para mim, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Tá na veia, né? Conhecimento é poder. Então, eu acho que quando você tem conhecimento, eu sempre digo a meus alunos que conhecimento é a chave mestra. É aquela chave que abre toda e qualquer porta, né? É aquela chave que você tem que ter consigo e aonde você for, ela vai lhe abrir portas. Então, com a diabetes não ia ser diferente, né? Então, é interessante como ela impacta na minha vida de uma forma diferente, porque eu sempre vi a diabetes como um bicho de 7 cabeças, porque na minha vida, na minha família, eu sempre tive contato com a diabetes tipo 2 de uma forma avassaladora, daquelas histórias, né, que a gente conhece, familiares, assustadoras, mas sempre foi assim, ai meu Deus. Mas quando foi com a minha filha, eu disse, não, peraí, essa história não vai chegar aqui, eu preciso entender o que é essa doença. E aí eu tomei o conhecimento pra mim e fui buscar. Eu disse, não, peraí, eu preciso entender o que é isso. E aí eu fui entender o que era diabetes, quais os tipos. E aí eu fui buscar o que era de fato. Eu disse, cara, por que eu não fui buscar isso antes? Eu podia ter ajudado tanta gente antes. E aí a gente percebe que a verdade é que muitas vezes a gente só dá valor quando dói na gente, né? Sem dúvida nenhuma. A gente só sente essa questão, né, de sentir quando a gente
quando chega dentro da nossa casa, né? A gente percebe isso. Agora, Ayala, me conta uma coisa, né? Você com 13 anos de idade, tá numa fase, aquela fase, né? Que a mãe ali sabe bem, professora conhece bem. Como que tá sendo para você, né? Passar por esse momento, né? Esse conhecimento que você busca, que a sua mãe busca, como que isso te ajuda, né? No seu dia a dia, até mesmo nas relações que você cria. Nessa fase a gente vai criando muitas relações, né? E a gente já tem aquela coisa meio de querer questionar tudo, né? Você passa por isso? Como que é para você encarar o diabetes aos 13 anos de idade? Bem no começo era bem mais difícil, mas agora eu aprendi a me cuidar mais, me tornei exemplo para minha irmã. Isso me deixou feliz, eu fiz várias amigas com diabetes que acabaram me ajudando. Então, pra mim é fácil, ainda mais que eu tenho uma rede de apoio muito grande. E você então, já se considera aceitar o diabetes? Como que é isso pra você? Eu já aceitei bem antes, bem no primeiro ano, porque quando eu vi que tinha outras pessoas com a mesma doença que eu e que tinham uma vida normal, eu pensei, se elas têm, eu também posso ter. Então eu passei a ser mais cuidadosa, prestar mais atenção nos sintomas de hipo, de hiper. Então isso meio que me deixou mais atenta para algumas coisas e aí eu fui aceitando mais fácil. Bom, e aí, Tayla, você tendo uma filha com essa mentalidade, né, com essa maturidade, apesar de ser um momento da vida, né, que a gente já passou, a gente sabe como é, né? Não é um momento, não é um período tão fácil, é delicado porque a gente se questiona o tempo todo, a gente está em construção. Esse aprendizado, você como professora, você tem uma bagagem muito grande para poder falar, né? Essa troca é importante, né, de vocês em relação ao conhecimento. Um vai aprendendo com o outro. Isso. Essa troca foi fundamental para a Ayala, porque ela muito recente, eu acho que ela estava com uns 4 meses de diagnóstico. A médica do Centro de Saúde Universitário, onde ela faz parte, é acompanhada, fez um encontro entre as crianças. E esse encontro entre as crianças DM foi fundamental para ela, né? Porque ali ela se viu com outras crianças que tinham a diabetes e que conviviam, que já estavam usando bombas, já usavam livre, que corriam e que brincavam livremente. Então, ela chegou, foi um dia inteiro, eu extremamente preocupada, né? Era o primeiro momento que eu ia ficar longe dela depois do diagnóstico o dia inteiro. E ela voltou do dia inteiro já falando de bomba de insulina, completamente empoderada. Então, essa troca foi extremamente valiosa, né? Porque eles precisam ter esse contato, né? A gente às vezes termina colocando os nossos filhos dentro de uma bolha e é importante, claro, o pai dialogar com o filho, falar, explicar, mas as crianças, elas precisam se ver, elas precisam dialogar e a gente precisa dar autonomia. Precisam ser ouvidas também, né? Também. Elas precisam de autonomia, porque muitas vezes a gente olha para a criança com diabetes e a gente só enxerga diabetes. A gente precisa entender que ali ainda é uma criança, né? E eu sou freiriana, então eu também entendo que a gente precisa falar de autonomia, pedagogia da autonomia. Então eu digo a ela, filha, como é que tá a sua glicemia? Já olhou? Então tem horas que eu não pergunto, porque ela precisa, né, ter o autocuidado. Então, assim, a gente precisa entender, ela precisa entender que é o autocuidado, é o autoamor, e a gente vai olhando ali, fazendo o meio termo, mas as crianças precisam estar próximas. A DIPA promove isso também, né? O encontro das crianças. Elas fazem isso entre elas. Quando chega alguma criança nova, elas fazem esse acolhimento. Elas têm um grupinho delas. Ai, ela rindo. Ela tem um grupinho delas. Fizeram um grupinho. Porque ela sabe que nesse grupinho aí, elas discutem, elas falam dos pais, né? Elas formaram os grupinhos, né? Onde elas acolhem as crianças que chegam, elas passam as dicas, então, assim, isso é importante, esse acolhimento das crianças, porque elas são seres pensantes, né? Isso é muito importante. A gente não tem que subestimar, né? A gente não tem como subestimar. Olha só, o Thiago Matar, que foi o produtor do WebDoc Retrato Brasil, que depende de insulina, que estreia, né, em novembro, ele que encontrou a história de vocês, passou pra gente, e ele tá dizendo o seguinte: muito feliz de ver vocês na live.
muitas alegrias e transformações positivas na vida dessa dupla. Muito legal ter esse feedback, né, Thiago? Um beijo grande para você. Beijo, Thiago. Um beijo. Ó, a Sara Cristina Franco da Silva diz: ótimas dicas, amei. Essa relação mesmo de poder ouvir, né, as crianças e o adolescente e não achar que o pai, por ter mais experiência de vida, tem que tomar todas as decisões. Claro que tem que ter a responsabilidade, mas as crianças e adolescentes precisam serem ouvidas para que elas possam também, né, se sentirem parte desse processo. É o corpo dela, né? Eu não vou saber o que é uma hipo, como vocês sabem. Eu não sei o que é que vocês sentem quando vocês estão com a hipo, quando vocês estão com a hiper. Então a gente precisa respeitar o corpo, né? O corpo, ele é sagrado de cada um. Então as crianças, tá com, não, é corpo mole. Elas, não, a gente precisa respeitar o corpo, o momento do indivíduo, né? Ouvir, ter o momento da escuta. Então acho que isso é importante, essa troca, essa valorização. Criar esse canal é que eu já sou seu fã. Eu já sou seu fã bem antes, assim, né? Só o fato de você falar a luta das mulheres para conseguirem, né, espaço, a luta LGBT, a luta dos negros, né? Você participa de uma luta, né, que é muito maior, né? Não é apenas o diabético, o diabetes em si, mas é uma luta de ser humano, de humanidade. E isso faz toda a diferença. E você traz para a causa isso, né? Porque vocês moram numa região, é um bairro periférico de Salvador. Como que é a situação hoje que vocês vivem? Sim, a gente mora em uma região periférica mesmo. A gente mora em um bairro periférico, né? Aí na região sul vocês dirão que é uma favela. A gente mora na favela, né? E é uma região muito linda. Mas que todos se acolhem e estão juntos nessa luta, né? Juntos. E eu acho que o acolher faz parte do processo da comunidade, faz parte do processo da Adiba, né? Inclusive o processo de inclusão da Adiba, quando você clica lá no link de inscrição de associação da Adiba, você vai lá encontrar os pronomes neutros. A gente faz esse processo porque a gente entende que a Adiba é para todas, todos e todes, né? Porque a gente entende. Eu adorei que você já iniciou a live dizendo boa noite a todos, a todas, a todos, porque eu acho que é isso mesmo. A gente parte do respeito, né? A partir do momento em que você respeita o ser humano, as coisas ficam mais fáceis. Agora, Ayala, me conta, né? A sua mãe, em algum momento da vida, você teve que chamar ela e puxar a orelha dela e falar assim: mãe, calma, deixa isso comigo, eu não me resumo a diabetes, ou ela sempre, como professora, sempre soube lidar muito bem com isso? Não, às vezes a gente desliza, né? Às vezes, assim, tipo, já aconteceu algumas vezes, mas não que eu me lembre agora, no momento. Mas já aconteceu, com certeza. Com certeza já devo ter deslizado. Mas tudo bem, né? Porque eu acho que às vezes a figura da mãe fala mais alto, né? E aí a mãe quer proteger demais. O ser humano erra, mas é bom aprender com os erros. Eu procuro... Mas, gente, eu tô aprendendo com a sua filha, com 13 anos de idade. E olha, é muito legal. Eu aprendo quanto mais for. Se você aprende, eu tô aprendendo aqui. Então, e tá todo mundo aprendendo. Eu quero até ouvir as pessoas que estão acompanhando essa live, né? Como é bom poder ouvir, né, mais jovens, né? E é muito legal ela falar da tecnologia. Hoje o tratamento é 100% pelo SUS. Sim. Sim. No que consiste o tratamento da Ayala? As insulinas, a lenta e a rápida, e os glicosímetros, os remédios por fora, tipo glifage, muita observação, mas tudo, digamos, normal. Tudo da Ayala hoje é pelo SUS. E o acompanhamento médico também é pelo SUS. Acompanhamento médico pelo SUS, acompanhamento nutricional pelo SUS, as insulinas ela é pelo SUS. Tudo que a gente faz hoje é via SUS. Inclusive, amo muito minhas médicas. Oi? Desculpa? Amo muito minhas médicas, são amor com elas e elas me amam, então...
Olha, é bonito poder ouvir esse outro lado, né? Porque a gente escuta tantas críticas relacionadas ao SUS, mas eu acho que o SUS ele tem várias realidades, né? E a realidade que vocês estão contando aí, né, na Bahia, vocês tiveram acesso, e não só isso, né? Foram acolhidas pela equipe médica que acompanha, que manda que faz todo o tratamento. Mas você teve esse desafio, né, de conseguir ter acesso a um bom tratamento, né, pelo SUS mesmo. Você teve que lutar para isso ou aconteceu de forma bem natural? Com a Ayala foi super natural, Tom, vou sendo muito sincera. A gente se internou, aí ela se internou no. A gente, né? Pra mim é uma coisa tão nossa. Ela se internou no processo de alta, a gente recebeu a guia de encaminhamento pro hospital, já indicando qual dia que a gente deveria ir, né? Nós fomos. Nesse primeiro dia, chegamos lá, não teve atendimento, porque estava tendo um evento, tinha todo mundo em um congresso de endocrinologia, alguma coisa do gênero. Aí tivemos que voltar na semana seguinte, acho que foi o único entrave. E claro, o SUS, tinha muita gente, estava cheio e tal, entregamos a ficha, esperamos, naturalmente, algumas horas, né? Mas fomos atendidos, fizemos a primeira triagem. A médica muito tranquila, fez a primeira triagem de Ayala. Aí eu olhou... mais uma pergunta, né? O tratamento é com endocrinologista ou é clínico geral? Ou médico da família? Endocrinologista. Com endocrinologista. Ela, na verdade, ela faz acompanhamento no hospital da Universidade Federal da Bahia, né? Que é pelo SUS, mas pela Universidade Federal da Bahia. E, na verdade, ela é atendida pelas médicas residentes e supervisionada pela professora, né? Então, elas fazem um atendimento e a professora supervisiona todo o atendimento, a anamnese que elas fizeram. Então, assim, é super tranquilo. E aí, na primeira semana, durante o diagnóstico, a gente, logo recente, a gente ia toda a semana para a consulta até fazer o ajuste insulínico. Depois elas foram espaçando de 15 em 15, a cada um mês, e depois ficamos a cada 3 meses. Hoje a gente faz acompanhamento a cada 3 meses, e é super tranquilo. Aliás, a Fabi está perguntando também, né? Deixa eu antes fazer uma pergunta. Vocês conhecem a doutora Ana Cláudia? É a minha médica. Ela é a supervisora. Sério? Ana Cláudia Ramalho. Foi ela que fez o encontro de diabéticos. Sim. Ela faz. A gente já chorou junto, viu? Ela faz a colônia de diabetes. Inclusive, saudade. Que foi a colônia onde a Ayala teve contato com outros diabéticos. Muito legal. Vou mandar um beijo para a doutora Ana Cláudia. Isso. Ela é uma das professoras responsáveis pelo programa da UFBA, que a Ayala faz parte. E ela convive com diabetes também, né? Sim. E eu acho que isso foi muito importante para ela. Que legal, é bom saber que ela está bem assistida, né? E por pessoas que a gente conhece também e que faz a diferença por aí. É todo mundo fazendo, como você disse, é um trabalho de formiguinha, né? Cada um ali, ó, fazendo o seu trabalho para transformar essa realidade e a gente está conseguindo de alguma forma, né? A informação é remédio, como eu digo. Fabiana Weiler, ela pergunta o seguinte, né? Como que funciona em caso de crise, né? Talvez de hipoglicemia ou hiperglicemia. O SUS consegue suprir todo o atendimento? Já aconteceu de algum caso, de alguma crise de hipo ou hiper, precisar de atendimento? Ou é só... Não, nunca precisou, né? Não, eu faço hipo, mas eu nunca tenho crise. Até porque, tipo, é meio difícil, porque eu não sinto nada enquanto eu tô de hipo. Então a gente só vê que eu tô de hipo já no 30. Mas, geralmente... ela não tem sintomas. Não tem sintoma nenhum. Porque a gente tá caminhando agora pra bomba já por conta dessa falta de sintomas dela da hipo. Quando ela vai começar... lutando pra conseguir a bomba. Agora ela tá na fase de pensar em relatórios, a equipe tá examinando, né, fazendo aqueles trâmites burocráticos para gerar os relatórios, que aí eu vou acionar a justiça para conseguir essa bomba via SUS, porque eu vou conseguir por esses caminhos SUS, porque é direito, eu vou lutar por esse direito via SUS. E é isso. E outra coisa, né? A gente não pode normalizar a hipoglicemia. Ontem eu fiz uma live, né?
com o Flávio Canto, com o Dr. Wellington Santana, Não, não é da normal. campanha Hipo Sem Crise. E é tão importante a gente ter essa consciência, ter hipoglicemia não é algo normal. Se está acontecendo, precisa saber a causa e tratar. E vocês estão fazendo Mas certo, ela não faz muita hipo, né? Graças a Deus ela tem uma basal muito bem ajustada. E assim, só que quando acontece de fazer, ela não tá sintoma. Então isso é o que isso é um perigo. É o perigo. Então, assim, mas graças a Deus, nesses 3 anos de diagnóstico, a gente nunca precisou voltar ao hospital, nem por hiperglicemia, nem por hipo, né? Então, graças a Deus, a gente faz aquele controle, medimos 8, às vezes 10 vezes ao dia. Às vezes até mais. Até mais, às vezes acontece a gente tá com libre, às vezes não, mas a gente tem aquele controle rígido mesmo de medir. De correção, na canetinha. Então, assim, a gente, mesmo com a caneta, acho que diabetes é disciplina, né? Também, né? Então, a disciplina aqui acontece. E mesmo quando eu não tô, ela já tem essa disciplina. Então, hoje eu saio para trabalhar tranquila. Sem dúvida nenhuma. Ó, a Mica Oliveira tá dizendo aqui, vocês são incríveis. A Heloísa, né, tá dizendo assim, gente, essa live tá incrível. Mica é minha irmã de consideração. Você sabe que Mica foi minha aluna, né? Sério? Foi minha aluna e faz parte de um projeto que a gente tem de Amigos da Solidariedade, que a gente distribui sopa para moradores de rua. Beijo, Mica. Inclusive, saúde. Peraí, eu acho que travou. Como que é, Ayala? Você falou o quê? Que eu tô com saudade dela. Ah, da Mica. Tem um tempão que a gente não se vê. Ô, Tayla, você como professora, você dá aula em escola pública ou privada? Atualmente eu estou no sistema público e não estou em sala de aula. Atualmente eu saí da secretaria. Estou fazendo políticas públicas, né? Ah, você saiu da sala de aula? Está estudando de novo? Não, eu tô na parte administrativa agora. Tá na Secretaria de Educação. Ah, e aí me fala uma coisa, já que você está agora na parte administrativa, né? Eu queria saber como que é isso dentro das escolas da Bahia, né? Você ainda precisa ter muita educação em diabetes? Você levou algo para dentro das escolas? Isso é importante saber. A gente tem um projeto da DIBA, né, que a gente está começando a fazer a implementação, né, que visa levar a educação de diabetes para as escolas, né. A gente tem um núcleo, na DIBA a gente tem 4 professores, né, que encabeçam a DIBA, além de mim, que são 3 outras professoras fundadoras. Então a gente tem um projeto que pensa em educação para diabetes nas escolas, que não só para escolas públicas do estado, mas também pensando em levar esses projetos para escolas municipais, escolas privadas. E a intenção da gente é formar professores pâncreas, né? Ah, que legal! A ideia... ficou bem baixinho. Tá baixinho. Ficou bem baixinho. Seu áudio tá baixo. Peraí, filha, deixa eu... Será que o meu? Mas eu acho que ele tá... Melhorou? Não, eu acho que foi o meu. Acho que alguém ligou aqui pra mim e aí terminou baixando meu volume. Agora melhorou pra mim aqui. E aí a intenção da gente é que os professores, eles se tornem professores pâncreas, né? A gente tem mãe pâncreas, pai pâncreas, que a gente forma professores pâncreas, né? O que a gente percebe? A gente percebe que esses professores, eles podem ser importantes no diagnóstico, né? Porque o aluno, a gente tem hoje muitas escolas em tempo integral, né? Então a gente tem o aluno que pode ser observado, que pede demais para ir ao banheiro, que pede demais para beber água, que de repente passou a não enxergar bem, passou a querer colar no quadro. Então são indicativos que o professor pode, em sala de aula, perceber e sinalizar, né?
E a gente tem também os professores que precisam saber como agir em casos de uma hipoglicemia, né, de uma hiperglicemia, né? A Yala passou por uma situação 2 vezes, né, de hipoglicemia e de não ser permitida, por exemplo, sair de sala, né, para fazer a correção. Então, essa desinformação, né, coloca em risco a vida, né? Inadmissível. E olha que eu tive todo o cuidado de, na escola de Ayala, de ir, de levar material instrucional, de formar o coordenador. Eu dei uma aula ao coordenador, sabe? E aos professores que estavam próximos, né? Não consegui fazer com todos, mas fiz com alguns. Mas aqueles que não estavam de fora privaram minha filha, né? Então, assim, poderia ter acontecido algo mais sério. Já chegou de eu estar tendo uma prova de educação física prática e eu estar com, tipo, 300 de glicemia, o professor falando que eu ia ter que participar de qualquer jeito, senão eu ia ficar sem ponto. E eu passando mal já, e eu lembro que foi eu e todo mundo da sala meio que cuidava de mim, toda hora perguntava, você já mediu a glicemia? Quanto é que tá? Já aplicou insulina? Então eu tinha muito apoio das pessoas da sala, dos alunos. Então eu lembro que quando eu falei que eu tava passando mal, veio todo mundo pra mim e foi todo mundo pra coordenação, fala com o coordenador. Porque eu tava passando mal, eu tava com a glicemia muito alta, eu não podia fazer. E aí eu lembro que depois, no mesmo dia de tarde, tinha uma outra aula à tarde e minha mãe foi, eu falei com minha mãe foi no mesmo dia falar com o coordenador. Então depois disso nunca mais aconteceu. Porque assim... Mas olha só, né? Como é importante a informação. O William Komatsu tá aqui com a gente, acabou de entrar. William, ela acabou de relatar que dentro do colégio dela, numa aula de educação física prática, uma prova prática, a glicemia estava em 300 e o professor queria obrigá-la a fazer atividade com sintomas, né? E ela dizendo que não estava bem e ele querendo obrigar a fazer. Mas se ela não tivesse essa informação, né? Se ela não tivesse esse conhecimento, porque ela, de fato, ela é uma menina diferenciada, né? Muitas crianças talvez não teriam essa atitude e não tivesse também o acolhimento dos colegas de escola. Então, ela questionou e conseguiu. Mas e se não tivesse, né? O que poderia acontecer? Exatamente. Então, assim, essa é a grande bandeira nossa no que diz respeito à educação, porque a educação ela precisa chegar para todos, né? Então, a gente tem esse projeto, a ideia da gente é transformar em política pública, né? Dar visibilidade, né? E quando a gente pensou na associação, e a gente, propositalmente, a gente pensou no estado da Bahia, a gente não quis ficar restrito em Salvador, porque a gente pensou em levar isso para o interior, né? Em pensar nessas políticas públicas não só para a capital, mas pensar no interior, nas outras cidades, para fomentar uma transformação não só na capital, mas também em outros municípios. Porque a gente sabe que se na capital, às vezes a gente tem essas situações, imagine no interior, nas cidades menores. Né? Sem dúvida, a gente tem que sair da nossa bolha, é isso que eu falo sempre, é um exercício diário de sair da nossa bolha, né? Por mais que você esteja, né, na capital, você vai enfrentar problemas, mas tenha certeza que pessoas que estão em municípios mais distantes, os problemas são maiores, né? Não significa que porque tem menos pessoas que aquela vida não importa. Por isso que a gente tem que olhar dessa forma. Olha, o William Komatsu tá aqui, ele é para mim, a maior referência na educação física e em diabetes, né? Há 22 anos ele estuda diabetes no exercício físico, né? Trabalha com isso, tá no IBTED junto com a doutora Mônica Gabay, e ele disse assim o seguinte, né? O comentário que a Ayala disse, né? Do professor exigir que ela fizesse atividade física. Infelizmente, a falta de informação pode trazer grandes prejuízos. Por isso, nessas horas, a informação e o conhecimento é tão importante. Por mais que seja uma criança, ela precisa saber, né, em alguns momentos, que ela precisa se defender. Essa defesa que eu digo, né? Os pais precisam também trabalhar esse processo. Aliás, a minha próxima pergunta é, né? Tayla, você está preparada já para passar o bastão, né? Você já está passando isso aos poucos para a Ayala, do tratamento? Porque, assim, mãe é mãe, vai ficar em cima sempre, né? Querendo olhar, querendo saber, mas chega uma hora que você faz por ela.
chega um outro momento da vida que você tem que passar a responsabilidade. Como está sendo isso para vocês aí na sua casa? Então, eu vou lhe dizer, ser muito sincera, eu estou muito preparada para esse momento. Porque eu trabalho com os meus filhos, não só com a Yala, né? Eu tenho a Yala, eu tenho um Cauã que não tem diabetes, mas já está com 17 anos, né? Eu trabalho com meus filhos muito o caminho da pedagogia da autonomia, né? Eu crio meus filhos para serem passarinhos, para voar. Eu não quero meus filhos debaixo da minha asa, né? Eles têm que ter vida. Então, assim, eu quero que minha filha voe, que ela tenha a vida dela. Eu não quero que ela fique presa ao meu lado por conta da diabetes, né? A diabetes é uma coisa na vida dela. Assim como eu uso óculos, assim como ela usa óculos, a diabetes é mais um penduricalho na vida dela, sabe? E eu quero que ela tenha essa autonomia e que ela viva. Então, assim, eu não quero que ela tenha essa dependência e eu me assusto. E sempre que eu posso e ajudar pais e mães que têm essa super proteção em cima dos filhos, eu tento ajudar nesse sentido, porque as crianças, elas precisam caminhar sozinhas. Eu não vou ficar para semente, sabe? A única certeza que a gente tem da vida é a morte. Então, assim, eu tô aqui hoje conversando com você, mas eu posso não estar, né? Então, assim, a minha filha, ela precisa saber se cuidar, como tá agora corrigindo a glicemia, né? Ah, o vivo então tá corrigindo a glicemia, é isso? Então, eu não vou perguntar quanto tá? Eu não vou perguntar quanto tá, porque eu acho que deselegante fazer isso. O importante é se cuidar, saber o que fazer. Se tá alto, tem que aplicar insulina. Se tá baixa, tem que corrigir. Tem que manter dentro da meta. É isso que é importante, é o que vale pra nossa vida, né? E aí a gente conversando aqui, eu não perguntei nada, não falei nada. Ela pegou o glicosímetro dela sozinha, ela mediu e ela corrigiu, sabe? Então, acho que isso é importante. Ela tem que caminhar sozinha. Os pais precisam... E eu tô super... Eu todo dia digo, não vejo a hora de vocês irem pra universidade, irem morar sozinha, porque eu quero ficar sem filho, entendeu? Todo dia eu digo a eles. Às vezes eu penso que ela quer se livrar da gente logo. Porque ela fala isso todo dia, não tô brincando, todo dia. Mas posso te falar uma coisa? Posso te contar um segredo? Tá falando isso, quando chegar vai ficar chorando. Pois é isso que eu digo, depois eu vou embora e ficar chorando, pedindo pra voltar pra casa. Exatamente. Mas, ó, é muito legal poder observar esse cuidado, mas, acima de tudo, essa confiança, essa troca entre mãe e filha, né? Porque eu acho que a forma como a Yala encara o diabetes tem um reflexo muito grande da forma como você encara também. Acho que todo mundo aqui terminou levando com a leveza, né? E isso foi importante para ela, foi importante para a irmã dela, né? A irmã dela mais velha, que passou inclusive a se cuidar. Por causa de mim, uma boa influência, dela, como sempre. Né? Eu lembro que foi importante. Eu lembro que ela disse assim à irmã: você vai ser meu exemplo de como não me cuidar, a não seguir. Você vai ser o exemplo a que não vou seguir. Então isso foi impactante para a irmã dela mais velha ouvir, né? Então, assim, ela passou a se cuidar também. A gente passou a... Acho que o diabetes é um diagnóstico familiar. Agora a gente faz tratamento junto. Agora a gente não precisa colocar um peso muito grande nisso, porque não é o fim do mundo. Tem dia que a gente vai comer pizza e a gente vai pedir refrigerante sem ser zero, vai. E a gente vai depois tomar um sorvete, vai. Mas é todo dia? Não é todo dia. Porque limite tem que ter para todo mundo, independente de ter diabetes ou não. Ponto. Sem dúvida. E você sabe que tem uma frase que eu escutei da Elaine Rosa, que convive com diabetes há 28 anos. É educadora em diabetes, psicóloga, e ela um dia me falou assim durante uma gravação, né? Ela disse assim: o diabetes não é um ponto final, é uma vírgula. E ele não te define, né? Você não é um diabetes ambulante. Ele faz parte da sua vida e é uma questão de saúde que você precisa cuidar, precisa ter atenção. Mas olha, eu vou dizer uma coisa: eu sou uma pessoa muito mais saudável
hoje com diabetes do que eu era antes do meu diagnóstico. Meu diagnóstico foi tardio, com 20 anos de idade. Aí ela tenta ser mais saudável, Eu né? tento, eu não sou tão mais saudável do que eu era, mas eu tento. Assim, tem dia que eu tô malhando, vamos aí ela malhar? Ah, tá com preguiça não preguiça. deixa, mas tudo bem. Ela chega lá. Mas você sabe que a gente, por exemplo, a gente leva numa boa. A gente faz festa de aniversário da tia Beth. Você sabe, né? Todo Vocês ano. fazem? Ano passado foi tema unicórnio. A gente faz festa de aniversário. E escolhe tema. Escolhe Mentira. tema. Temático. Claro. Tem foto no perfil de minha mãe. Não, Tom, não é. A gente não tá comemorando a doença, a gente tá comemorando A vida. um novo estilo de vida. Sim. O renascimento. Exatamente. É um novo sem estilo de dúvida vida. nenhuma. É vida. Aonde tem vida tem que ser celebrado. Imagina se a gente demora de correr para o hospital, sabe? Então, assim, é vida. Onde tem vida tem que ser celebrado. É uma nova vida, só que é uma vida com furadinhas de dedo, com insulina, com. Então, mais Com doce. com É uma vida mais doce. E a gente comemora. Depois olha lá no feed, tem bolo, tem tudo. Tem bolo, tem salgadinho, tem brigadeiro, tem guaraná. Tem insulina, tem medição de glicose. Exato, Tem. exato. E outra, no final a gente ainda fica na meta. É. Sério? Meu Deus do céu, adorei saber, viu? E eu acho que assim, essa celebração, ela tá muito ligada à gratidão, à oportunidade de ter um diagnóstico rápido, de ter de fato, né, a oportunidade que muita gente às vezes critica o SUS, mas vocês estão trazendo um outro olhar, né? Um olhar de quem é cuidado, de quem é de fato tratado da forma correta. E a gente tem que lembrar que existe esse SUS, porque o SUS é maravilhoso no papel. Pena que ele não funciona em todos os lugares. Se todos os lugares funcionassem como aí onde vocês fazem o tratamento, com certeza a realidade seria outra. Mas a gente tem que lembrar que existem pessoas que fazem essa diferença, né? Isso. Fernanda? Isso. Agora me fala uma coisa, Ayala. O que você quer ser, né? Você já está planejando alguma coisa? Você falou assim, eu não vejo a hora dela fazer faculdade, ir embora. E aí, o que você já pensa já no futuro? Eu vou confessar que ao longo dos anos eu vou mudando. Mas, se eu não me engano, tem uns 3 ou 4 anos que eu falo que eu vou ser gastrônoma. Vou mexer com comida, vou mexer na cozinha. Porque minha mãe fazia bolo, então eu sempre tive ela em casa fazendo bolo. Então eu sempre gostei muito de estar, eu sempre ajudei muito ela. Então, eu acho que isso virou um amor meu, não só pelo bolo, mas com outras coisas. Tanto que agora, com 13 anos, eu sei fazer algumas coisas, tipo macarrão, arroz. Coisa que meu irmão, com 17, não sabe fazer, ele queima arroz. Mas, pelo menos você vai conhecer cada prato, né? Porque você faz contagem de Exatamente. carboidrato? Não ouvimos, ficou tá baixo pra gente. Você faz contagem de carboidrato? Faço. Inclusive, é bem regradinho. E às vezes, quando dá problema, a gente tem que trocar o fator. Isso é meio chatinho, mas eu adoro fazer contagem. Porque isso facilitou muito na minha vida. Muito. Já vou falar. Vou fazer o seguinte, Você vai ter que fazer um compromisso comigo. Quando eu for à Bahia, vou querer comer um prato seu. Tá. Pode ter certeza assim, que eu vou fazer. boa? Até lá já vou aprender mais coisa. Eu achei que ela fosse falar, não, eu tenho vergonha, não, tá bom. Isso! Eu não sou de desistir muito fácil, não. Tá, agora tu segure. Vai ter que comer, filho. Vai mesmo. Eu vou entrega cobrar e pra eu Bahia, cobro. A gente vai esperar. Meu, que papo gostoso, que legal saber, né, da história de vocês, conhecer um pouco mais, poder compartilhar com outras pessoas. Sigam, né, a Tayla aí nas redes sociais. É um perfil que você fala das duas, né? Mais ou menos. Na verdade, eu não tenho um perfil. Eu falo de tudo no meu perfil. Tudo. Eu falo de tudo. Eu falo de educação, eu falo de questões LGBT, de racismo, enfim, eu falo de diabetes, eu falo do mundo, porque eu sou uma pessoa do mundo. Então, assim, eu sou uma pessoa do mundo e eu falo de cultura, falo de artes. Então, assim, quem me seguir vai falar, essa mulher é muito doida, mas é porque eu falo do mundo, eu sou uma pessoa do mundo.
Fala sobre empatia e como viver em sociedade, isso que importa. Isso. Bom, Então, gente, ó, eu quero que a Ayala deixe uma mensagem para quem está acompanhando nessa live. Qual que é o recado que você deixaria para as pessoas? Imagina só que tem gente que convive há muitos anos com diabetes, tem gente que acabou de diagnosticar, seja o tipo 1, tipo 2. Qual que é a mensagem dessa jovem de 13 anos aí para essas pessoas? Eu acho que o meu eu de agora falaria para eles se apoiarem. Porque não é todo mundo que tem um apoio da família, que tem uma mãe que te ajuda com as coisas, que tem um irmão que te ajuda, que te abraça, passa a meio que ter o diagnóstico com você. Então isso é amor. Então eu falaria para eles terem amor com as pessoas, mesmo com diabetes ou sem. O amor próprio é bom também, porque com o amor próprio você aprende a se cuidar, a cuidar de você. E antes de cuidar de qualquer pessoa, você tem que cuidar de si mesma. Porque se você não estiver bem, não vai ter como você ajudar outras pessoas. Sem dúvida nenhuma. Olha só a gente aprendendo com uma adolescente de 13 anos. Agora, Tayla, eu quero ouvir de você, essa mulher tão guerreira que luta, né, pelos direitos de quem convive com diabetes, da comunidade LGBT, dos negros, de quem mais precisa. Eu queria ouvir de você uma mensagem para quem está acompanhando essa live, né? E não é à toa que vocês estão aqui nesse quadro Diabéticos que Inspiram. Não é só pelo diabetes, mas a gente está falando sobre existência, a importância de respeitar o outro. E eu queria ouvir de você uma mensagem final. eu acho que a mensagem principal é de aquilombamento, né? Acho que se a gente pode se juntar, quando a gente se junta, como a gente diz aqui na Bahia, quando a gente se ajunta, a gente fica mais forte, a gente tem um poder de transformar, de mudar o nosso espaço. E é um trabalho micro, a gente começa a mudar a nossa vizinhança, a gente começa a mudar o nosso bairro. Então, vamos nos aquilombar, vamos nos juntar, vamos transformar. E a palavra de ordem é respeito, né? Se a gente pode juntar as diferenças, né? Porque sim, somos diferentes e a beleza do ser humano está nas diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas, sejam elas porque minha filha é diabética, porque é uma menina preta, seja porque é uma pessoa LGBT, enfim, vamos nos respeitar dentro da nossa diferença, das nossas existencialidades, das nossas religiões e vamos nos fortalecer, né? Quanto comunidade, quanto povo, né? E lutar pelos nossos direitos, tá? Eu peço a vocês que sigam a associação, né? A DIBA Associacão, né? Como tá lá no link, quem for da Bahia, né? Na descrição tem um link para se associar. A gente está em processo de trazer novos associados, né? E aí vocês podem deixar lá mensagens informando de onde vocês são, se tiverem alguns problemas, demandas, podem deixar mensagem no direct. A DIBA tá... A gente não resolve os problemas do mundo, mas a gente tem muita boa vontade para tentar ajudar a comunidade diabética da Bahia. Então, a DIBA tá aqui sempre se aquilombando, contem com a gente. E do que precisar, a gente está aqui sempre aberto para esse aquilombamento. Respeito, aquilombamento, sempre. E só um recado, quando for criança, adolescente, falem com a DIBA, porque na DIBA tem muitas crianças e eu fui acolhida por elas. Então, eu gosto de acolher as crianças que estão passando ou passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Então, teve uma menina mesmo, que não era nem daqui, mas falou com minha mãe, e ela tá no nosso grupo agora. Ela, tipo, a gente ficou amiga, e, tipo, quando ela tá com hipo, ela fala assim, meu Deus, eu tô com 19 de hipo. Então, tudo a gente compartilha no grupo, é hipo, é hiper. Tanto que tem uma menina do nosso grupo que foi internada por causa de uma hiper, e tá internada até hoje, e a gente dá apoio a ela, porque a gente quer mostrar a ela que ela não tá sozinha. Porque ela não tá, ela tem a gente. É uma comunidade. Olha, eu acho super importante e eu queria agradecer pelas palavras. Me emocionei com a sua fala, viu, Tayla? Com a fala também da Ayala, né? Tão jovem, tão coerente e tão sábia, né? E por isso é tão importante a gente ouvir também os mais jovens, né? A gente aprende todas as horas.
E a sua fala teve uma potência tão grande, potência para mim mesmo, como ser humano. Obrigado de coração por vocês compartilharem essa história, por fazerem a diferença aí no estado da Bahia. Eu coloquei aqui, fixei o arroba da ADIBA, né, associação, essa associação formada por mulheres, né, mulheres que lutam pela causa do diabetes aí na Bahia, para levar acesso, para levar informação, conhecimento e acolher pessoas com diabetes. Parabéns, foi uma delícia o nosso papo, era para ter meia hora, chegou a 1 hora, e eu ficaria muito mais aqui com vocês. E pode ter certeza, quando eu for à Bahia, eu quero conhecê-las, tá? Pode ligar que a gente marca. Mandar mensagem, é só marcar. A gente ainda faz o guia turístico. Você tá devendo, você vai ter que vir almoçar, comer a gororoba de Ayala agora. Gororoba não, me respeita que eu sou cozinheira. Gente, Venha muito sempre, obrigado de venha. coração, obrigado pela confiança. Eu sei que a gente vive num mundo de correria e vocês destinaram esse tempo para compartilhar um pouco da história inspiradora que vocês têm. Por isso, Ayala e Tayla estão nesse quadro, Diabéticos que Inspiram. Obrigado por inspirar tanta gente e por acolher também tanta gente e fazer a diferença. É um trabalho de formiguinha, mas o estado da Bahia precisa de vocês. Agradeço pelas palavras. Beijo Obrigada. grande, a gente se vê em breve. Quero outras lives com vocês e dizer o Só seguinte: chamar. boas Só chamar. felicidades e comemore a vida. Agradeço. Pra você também. Respeito a palavra de ordem. Você não entrou? Respeito o mais jovem, escute o mais jovem. Essa é a lição que a gente tira dessa live. Vou deixar salva a live, quem quiser acompanhar completa. Obrigado pela oportunidade. Adorei. Eu também. Só uma coisa. Progar, beijo. A professora dela que entrou na live. Eu sou apaixonada pela professora. Ela é a melhor professora da escola. Um beijo pra ela. Também, pronto. Tchau, Beijo, Tom. gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.